Olá, boa tarde. Agora são 4 horas e 21 minutos. Este é o Justiça Agora. Hoje é dia de sessão no Supremo Tribunal Federal. Quem acompanha os trabalhos ao vivo traz mais informações para a gente é a repórter Carla Lucena. Boa tarde, Carla. Oi, William. Boa tarde para você, boa tarde a todos. E agora, no começo da sessão, os ministros retomaram o julgamento que trata sobre a possibilidade de empresas contratarem serviços terceirizados para atividades fim, ou seja, aquelas tarefas que são específicas e ligadas diretamente ao objetivo pelo qual a empresa foi criada. O Supremo julga sobre este tema uma ação e um recurso. A sessão de hoje começou com o voto do ministro Roberto Barroso, que é o relator da ação. No voto, o ministro Roberto Barroso fez um histórico sobre a evolução do mundo nos últimos séculos até chegar atualmente à era digital e tecnológica. E diante deste quadro, que ele disse que a terceirização precisa ser vista, ou seja, para garantir que as empresas tenham mais produção e competitividade. O ministro votou para permitir a terceirização nas empresas e vamos ouvir agora um trecho do voto dele. Sem terceirização, o Brasil tem 13 milhões de desempregados neste exato momento. Portanto, não vejo como se possa imputar à terceirização este ônus da rotatividade. E as empresas terceirizadas, como eu disse anteriormente, elas empregam por prazo indeterminado e têm que cumprir as obrigações trabalhistas. E após o voto do ministro Roberto Barroso, os ministros começaram a discutir as chamadas questões preliminares. São alguns pontos que antecedem a continuidade da análise do mérito dessas questões. E por maioria, os ministros decidiram que cabe sim ao STF julgar esta ação, que era a primeira preliminar, saber se o STF poderia ou não julgar essa ação que foi proposta pela Associação Brasileira do Agronegócio e por maioria, então, ficando vencidos os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Após o intervalo, os ministros vão terminar de julgar essas questões preliminares e dar continuidade ao mérito. Lembrando que a cobertura completa da sessão plenária de hoje você acompanha logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Volto com você, William. Obrigado, Carla. E o plenário do TSE julgou o primeiro registro de candidatura à presidência da República para as eleições de 2018. A reportagem é de Raquel Vargas. A análise da primeira chapa foi escolhida por meio de sorteio eletrônico distribuído para o ministro Luiz Roberto Barroso, que votou pelo deferimento da candidatura de Vera Lúcia Pereira da Silva Salgado, candidata a presidente da República. Considerando-se 1. O preenchimento das condições de elegibilidade. 2. A não identificação da incidência de quaisquer causas de inelegibilidade a partir dos documentos apresentados. E 3. A ausência de impugnação ou notícia de inelegibilidade, deve-se reconhecer a aptidão da candidata para participar das eleições de 2018, visando ao cargo de presidente da República. O ministro relator seguiu o mesmo entendimento em relação à candidatura de Hertz da Conceição Dias, candidato à vice-presidência. O voto foi seguido pelos demais ministros da Corte Eleitoral e pela presidente do TSE, ministra Rosa Weber. Deferimento do registro de candidatura. Vera Lúcia Pereira da Silva Salgado para concorrer ao cargo de presidente da República e deferimento do pedido de registro de candidatura de Hertz da Conceição Dias para concorrer ao cargo de vice-presidente da República, também nas eleições de 2018. Decisão unânime. O plenário também analisou recursos de 2 deputados acusados de abuso de poder econômico nas eleições gerais de 2014, por terem participado de evento religioso onde foram pedidos votos aos fiéis às vésperas do pleito. A maioria dos ministros rejeitou o recurso e decidiu pela cassação do mandato do deputado federal Franklin Roberto Souza e do deputado estadual Márcio José Oliveira, assim como a inelegibilidade por 8 anos. Na mesma sessão, o plenário confirmou a decisão monocrática do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, que manteve a multa de R$2.300.000 aplicada ao Facebook por descumprir a ordem judicial durante as eleições municipais de 2012. Na época, foram solicitados dados de um perfil que postou mensagens ofensivas a candidatos. Além disso, o plenário extinguiu 4 representações ajuizadas pelo
pelo Ministério Público Eleitoral contra 2 ex-deputados estaduais de Sergipe e 2 ex-candidatas a cargos eletivos por supostas irregularidades na destinação de verbas de subvenções sociais da Assembleia Legislativa do Estado a entidades filantrópicas em 2014. A decisão foi por maioria, com extinção do processo com resolução do mérito pela pronúncia da decadência, vencidos os ministros relator, Luiz Edson Fachin e presidente, e todos com a lavratura do acórdão pelo eminente ministro Napoleão. Justiça agora fica por aqui. A gente se encontra logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Até lá!